Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido na semana passada, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa. Vamos ver como isso aconteceu. Na semana passada, eu falei para vocês de maneira um pouco teórica quais eram as características dos movimentos fascistas. Hoje eu vou falar como foi a ascensão do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e também lá na Península Ibérica com o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Todos esses movimentos são movimentos fascistas que têm aquelas características que eu apresentei para vocês na semana passada. Antes de ir direto ao ponto, falando como foi o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, eu preciso explicar um pouquinho para vocês, ou na verdade retomar um pouco para vocês, qual era o contexto pelo qual a Europa estava passando na década de 20, ali no período entre guerras. O período entre guerras é um período bastante turbulento da história europeia. Na década de 20, existia uma percepção mais ou menos generalizada entre os países europeus de que o modelo democrático-liberal havia fracassado. Esse modelo democrático-liberal, como eu já adiantei para vocês na semana passada, ele tinha sido criado desde lá da época do Iluminismo, com os pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, esse pessoal todo falando lá sobre que todo poder emana do povo, que um regime democrático deveria ter separação entre os três poderes, falando dos direitos que são direitos civis inalienáveis da população. Tudo isso inspirou a construção de uma democracia liberal que funcionou na Europa ali durante todo o século XIX. O problema é que os políticos que eram símbolos dessa democracia liberal acabaram arrastando a Europa para a Primeira Guerra Mundial, um conflito armado de grandes proporções e de uma maneira que a Europa nunca tinha visto, um conflito daquele jeito. Então existe uma descrença aí da capacidade dessa democracia liberal de estabelecer um período de crescimento e um período de paz. A democracia liberal, portanto, começa a ser posta em dúvida nos anos 20. Ao mesmo tempo, o liberalismo econômico, que vem desde lá do Adam Smith, passando por reformulações ao longo do século XIX, que prometia o desenvolvimento da indústria e do comércio e a satisfação das necessidades da maior parte da população através desse desenvolvimento, acaba também não dando tão certo, principalmente quando acontece a crise de 29 nos Estados Unidos, que a gente viu algumas semanas atrás, é resultado de uma série de presidentes americanos que adotam uma postura liberal na economia. Então, ali na Europa, nos anos 20, mas não só na Europa, a gente tem um questionamento desses modelos estabelecidos lá no século XVIII, que são os modelos estabelecidos pelos pensadores iluministas da democracia liberal e do liberalismo econômico. Na década de 20, portanto, começa a surgir pela Europa movimentos de radicalização política que propõem, cada um à sua maneira, saídas para essa crise que a Europa está passando ali no período entre guerras. Ali nos anos 20 começam a surgir, por exemplo, nos países europeus, uma série de movimentos de trabalhadores, de operários e de partidos socialistas que começam a se organizar para tentar fazer uma revolução em seus países. Parece muito distante da gente hoje a possibilidade de uma revolução socialista, mas na década de 20 isso era algo que estava ali no horizonte próximo. Afinal de contas, em 1917 havia acontecido uma revolta socialista na Rússia. E ali na década de 20 está sendo implementada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que serve de inspiração para vários movimentos de trabalhadores e movimentos de esquerda em geral pela Europa. O sucesso da Revolução Russa acaba inspirando esses movimentos a tentar, através de movimentos revolucionários, alcançar o poder em seus países. Isso acontece, por exemplo, na Alemanha. Em 1918 e 1919, a gente teve na Alemanha um movimento revolucionário liderado por uma pensadora chamada Rosa Luxemburgo, uma das intelectuais de esquerda talvez mais famosas aí que existe. E ela liderou um movimento revolucionário que tomou o controle de certas regiões do sul da Alemanha, mas que no final das contas acabou sendo duramente reprimido pelo governo central lá da República de Weimar. O movimento acabou não sendo bem sucedido no final das contas, tanto que a própria Rosa Luxemburgo foi executada pelas forças do Estado que estavam combatendo a revolução que ela liderava, a Revolução Espartaquista, que é o nome, e ela teve o corpo jogado num rio e não foi nunca mais encontrado. Mas o importante, então, é que existe um contexto de radicalização política.
trabalhadores estão se juntando em partidos geralmente de coloração mais comunista, socialista, e estão planejando movimentos grevistas, movimentos revolucionários, ao mesmo tempo que tem um pessoal de direita também inconformado com essa crise econômica e política que a Europa está passando, e acaba indo para o caminho diverso, para o caminho da radicalização de direita, que é a ascensão dos regimes fascistas. Então vamos falar agora sobre como foi a ascensão do fascismo na Itália. A própria palavra fascismo tem origem na Itália. A palavra fascismo vem de uma palavra em latim que é fascio, que significa um feixe de varas. Esse feixe de varas era símbolo da autoridade de magistrados lá no Império Romano. Eu, inclusive, comentei semana passada com vocês que o fascismo na Itália recupera o simbolismo da época do Império Romano, que era um período idealizado como um período de glórias da Itália, e, portanto, era necessário retornar e voltar a existir para a Itália alcançar de novo suas glórias. Esse símbolo de poder desses magistrados acaba sendo recuperado pelo fascismo como símbolo do movimento fascista, que vocês conseguem ver o símbolo do movimento fascista aqui. É interessante que o Partido Fascista surge no final da década de 10, início da década de 20. Antes disso, o fascio, esse feixe de varas que secam um machado, aquilo era associado à justiça. Esse símbolo não tinha sido apropriado, portanto, ainda pelo Partido Fascista. Tanto que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde hoje é o Centro Cultural da Justiça Federal, e no início do século, que ele foi construído em 1905, ainda era o Supremo Tribunal Federal, quando ele funcionava aqui no Rio de Janeiro, antiga capital da República, a gente vê esse vitral aqui, que, entre outros símbolos, como o brasão da República ali em cima, como símbolo da República, que é a República usando esse barrete frígio no meio do vitral, a gente vê ali no canto um símbolo que depois passou a ser associado ao fascismo. Só que nessa época, quando o prédio foi construído em 1905, ele ainda não estava associado a esse contexto aí do fascismo italiano. Isso só passa a acontecer lá no início da década de 20. Mas é interessante notar que a gente tem um prédio que foi sede do Supremo Tribunal Federal aqui no Rio de Janeiro, e ele ostenta um símbolo que mais tarde passa a ser um símbolo fascista. Então a palavra fascio já é um simbolismo que remete ao Império Romano como uma época de glórias que precisava ser retomada. Na década de 20, ali no começo da década de 20, a Itália passava também por um período conturbado. A Itália entrou na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha e do Império Austríaco, mas durante a guerra, através de promessas dos países como Inglaterra e França, a Itália acaba saindo da guerra do lado da Alemanha e do Império Austríaco e começa a lutar do lado da Rússia, da Inglaterra e da França. Ela tinha tido promessas de ganhos territoriais, uma série de coisas caso mudasse de lado durante a guerra, e isso acaba fazendo com que a Itália troque a sua posição durante o conflito. O problema é que quando a guerra acaba, a Itália não acaba recebendo esses benefícios que foram prometidos a ela. E ela passa por uma situação política um pouco complicada, porque ela teve conflitos no seu território, ou seja, teve destruição territorial na Itália. Ela passa por uma situação um pouco vexatória junto aos ex-aliados dela, já que ela acabou traindo o movimento da Alemanha e do Império Austríaco, e ela não ganha as recompensas que tinham sido prometidas para ela. Na verdade, a Itália passa meio ao largo do Tratado de Versalhes, como se ela não tivesse participado do conflito. Isso gera, além dos gastos com a guerra, da crise econômica que se segue a guerra, essa crise meio moral da Itália acaba botando em xeque a democracia lá na Itália. Vale lembrar que a Itália era uma democracia, uma monarquia constitucional. Ela tinha um regime democrático, mas ainda era uma monarquia. E é nesse contexto de crise, então, da Itália ali, que se segue a Primeira Guerra Mundial, uma crise que não só é econômica, mas também é uma crise moral, que o Partido Fascista Italiano começa a crescer. Tem o crescimento do Partido Fascista e o crescimento dos movimentos de esquerda, principalmente organizados pela CGT, que era um grupo de trabalhadores que organizava greves, principalmente no norte da Itália, que era a região mais industrializada, e que tentava, portanto, organizar os trabalhadores para tramar uma revolução socialista. E esses grupos de trabalhadores que começam a organizar greves, organizar movimentos revolucionários,
assusta os industriais italianos e a classe média, que, como eu falei na última aula, nesses contextos de crise, acaba temendo a possibilidade desses trabalhadores ascender socialmente e a classe média, portanto, perder o seu papel de classe média e perder renda, perder recursos e tudo mais. Então, existe uma ameaça ali socialista que acaba sendo usada por esses grupos conservadores para convencer a classe média a apoiar esses grupos conservadores. Então, ao mesmo tempo que os trabalhadores estão se organizando junto à CGT, lá na Itália, o Comando Geral dos Trabalhadores, tem também, por outro lado, a organização dos movimentos conservadores de direita na Itália, que começam a ganhar simpatia das camadas médias da população italiana. Isso fica mais evidente ainda quando esses grupos de direita conservadora começam a organizar milícias armadas para atacar trabalhadores e grevistas. Surge em 1919 uma milícia organizada em torno do Partido Fascista que estava surgindo com a liderança do Mussolini, que são os Camisas Negras. Essa milícia dos Camisas Negras é organizada para combater grevistas. Então, por exemplo, quando estava rolando piquetes de greves na frente das fábricas, principalmente em Turim e Milão, que eram as cidades mais industrializadas da Itália, esses Camisas Negras apareciam para combater fisicamente os grevistas, para atacar os grevistas. Eles eram, portanto, uma milícia armada, braço do Partido Fascista que estava surgindo na Itália, liderado pelo Benito Mussolini. Começam, portanto, a tomar atitudes violentas e hostis, e ao mesmo tempo que eles têm atitudes violentas e hostis, eles começam a angariar apoio dessa classe média, que era contra as greves, era contra a organização dos trabalhadores e era contra qualquer tipo de pensamento socialista. Então, a violência dos Camisas Negras rende ao Partido Fascista mais apoio. E esse apoio começa a crescer ao longo da década de 20, até que em 1922 o Partido Fascista já conta com 50 mil sócios e os Camisas Negras organizam um movimento que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma. Vários membros dessa milícia fascista se encontram em Roma em outubro de 1922 e marcham pelo centro da cidade, demonstrando que, se eles quisessem, eles poderiam tomar o poder de forma violenta, abrupta, dando um golpe de Estado. É uma manifestação de força a Marcha sobre Roma, uma manifestação de força e organização do Partido Fascista. É bem interessante a questão da estética desses movimentos fascistas também. Por quê? Porque eles sempre são manifestações grandiosas, ordenadas, com pessoas cumprindo papéis muito específicos dentro da manifestação. Por exemplo, a imagem que vocês estão vendo aqui, da Marcha sobre Roma, mostra vários Camisas Negras marchando em compasso. E essa ideia de ordem esteticamente transmitida também ajuda a convencer um pessoal que vivia num contexto de bastante desordem econômica. Então esse contexto de crise, de questionamento político, acaba tendo como contraponto essas manifestações esteticamente ordenadas dos fascistas. Aquilo, até como simbolismo, serve para mostrar, olha como nós somos organizados e podemos tirar a Itália desse caos. Então é usado meio que uma estética para contribuir para o aumento do apoio aos fascistas. E depois da Marcha sobre Roma, então, dessa manifestação de poder dos fascistas, o rei italiano acaba apoiando Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Isso acontece em 1922. A partir de 1922, o Mussolini chega ao poder, vira chanceler, mas ainda existe um congresso na Itália, ainda existe um parlamento, e o Mussolini, de 22 até mais ou menos 1929, começa a implementar uma política de perseguição aos elementos que são contrários ao regime fascista. Isso inclui o uso dos Camisas Negras de maneira violenta, a cassação de mandatos, o assassinato de políticos. Um dos casos mais famosos, por exemplo, um político italiano, um deputado, Giacomo Matteotti, que foi executado por fascistas em 1924. Tem o caso do Antônio Gramsci, que era um intelectual comunista que acaba sendo preso e fica durante toda a vida preso até 1937, quando ele morre. Então tem uma perseguição ali aos opositores do regime fascista na Itália. Eles usam da violência, usam da censura, usam de prisões para
tentar manter o poder. Inclusive surge uma polícia política na Itália, a tal da Ovra, que vai perseguir os opositores do regime fascista. Nesse período aí de 1922, quando Mussolini chega ao poder, até 1929, quando o fascismo já está completamente entranhado nas estruturas de poder da Itália, tem uma coisa super interessante que é feita pelo Partido Fascista, que é a Carta del Lavoro, que é um documento que acaba servindo para tentar controlar o movimento dos trabalhadores. Essa Carta del Lavoro submetia todos os trabalhadores da Itália, que até então, por exemplo, tinham simpatia pelos movimentos de esquerda, submetem ao controle estatal. Os sindicatos passam a ser controlados pelo Estado e quem ousa se manifestar contra o Estado acaba sendo perseguido. Então a Carta del Lavoro é uma submissão dos movimentos de trabalhadores aos interesses do Estado. O movimento de trabalhadores não é mais, portanto, autônomo, passa a ser controlado pelo Estado e quem não concorda com isso é perseguido. Isso desarticula completamente aqueles grupos de trabalhadores que antigamente a CGT controlava e conseguia fazer greves, manifestações por melhores condições de trabalho e tudo mais. Os trabalhadores, o movimento de trabalhadores da Itália foi completamente cooptado pelo Estado fascista e quem não concordava com isso, portanto, morria. É bem interessante que aqui no Brasil, na década de 30, a gente vai ter um presidente, o Getúlio Vargas, e depois ditador também, Getúlio Vargas, e ele vai olhar para essa Carta do Lavoro de 1927 do Mussolini e falar assim, tá aí, achei isso daí interessante. O movimento dos trabalhadores não tem que ser autônomo, o movimento de trabalhadores tem que se submeter aos interesses do Estado. E, portanto, o Vargas vai criar uma legislação trabalhista na qual os sindicatos passam a ser submetidos ao controle estatal, que aqui no Brasil recebe o nome de sindicatos pelegos, que é quando o sindicato não tem autonomia e, portanto, ele acaba se submetendo aos interesses das autoridades. A legislação trabalhista de controle dos sindicatos pelo Estado, que é estabelecida aqui no Brasil, portanto, durante o governo do Getúlio Vargas, é completamente inspirada na Carta do Lavoro do Mussolini, lá na Itália de 1927. Mas aqui no Brasil, Getúlio Vargas, ele vai, ao mesmo tempo que controlar os sindicatos, ele também vai dar uma série de garantias de melhorias das condições de trabalho, da legislação trabalhista. Então, portanto, ele controla o sindicato, mas ao mesmo tempo ele constitui uma legislação trabalhista que acaba sendo consolidada em 1943 num negócio chamado CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas como eu sou professor de História Geral e essa é uma aula de História Geral, então não vamos falar tanto do Vargas e vamos voltar lá para a Itália, da Carta del Lavoro. Mussolini, portanto, usa o Estado, depois que ele vira primeiro-ministro, para se perpetuar no poder. Ele usa as estruturas do Estado para cada vez mais controlar as instituições da Itália, até o ponto que o Estado acaba sendo confundido com o partido, que é uma coisa que acontece na maioria dos regimes fascistas. Ele usa o Estado para massacrar a oposição e, portanto, isso tem um aspecto de legalidade, porque ele está usando a máquina estatal, que, portanto, são as instituições do Estado e deveriam ser respeitadas, mas ele usa isso para perseguir a oposição e acabar, portanto, com qualquer possibilidade de ter oposição ao seu regime. De 29 em diante, então, Mussolini governa a Itália com total controle sobre a Itália até 1944, quando ele é executado no fim da guerra. No final da guerra, a Itália já combatendo no próprio território com a invasão das tropas aliadas. O Mussolini é forçado a fugir de Roma para o norte da Itália e acaba sendo preso por partisanos, que são o pessoal da resistência lá na Itália contra o regime fascista, que acaba executando Mussolini e outros membros da alta hierarquia do Partido Fascista e pendura eles num poste, exibindo os corpos lá do líder fascista que foi executado já no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o importante, então, é que o Mussolini já tinha se estabelecido no poder em 29 e fica de 29 a 44 como líder máximo lá na Itália. Uma outra coisa importante ainda sobre o período em que o Mussolini está no poder é que em 1929 o Mussolini assina um acordo com a Igreja Católica, o Tratado de Latrão, e esse tratado resolve uma série de impasses que existiam entre a Itália e a Igreja, já que a Igreja se via desde a unificação da Itália, lá no meio do século XIX, como refém do Estado italiano. A Igreja tinha perdido territórios
para a Itália, à medida que a Itália surge lá no processo de unificação da Itália, que é o tal de Risorgimento. E esse Tratado de Latrão, portanto, é o tratado que estabelece o acordo entre a Igreja e a Itália. A Igreja não reconhece mais os seus desejos de controlar os antigos territórios em troca do reconhecimento da Itália, do Vaticano, como uma região autônoma, ou seja, outro país, no final das contas, que é o que existe até hoje. A partir de então, desse Tratado de Latrão, em 1929, a gente também tem a parceria entre a Igreja Católica na Itália e o fascismo. A Igreja Católica apoia o regime fascista oficialmente a partir de 1929. Então esse é mais ou menos o processo de ascensão do fascismo na Itália, quando Mussolini vira o governante máximo da Itália, sem praticamente ter nenhuma oposição, porque ele perseguiu a oposição. Só uma curiosidade, recentemente fez bastante sucesso uma série, La Casa de Papel, que nessa série aparece uma música que é uma música de resistência do pessoal da Itália aos fascistas, que é a música Bella Ciao. Ela aparece na série, lá no enredo da série, mas ela foi composta lá na década de 30 e 40 para simbolizar a resistência do pessoal contra o regime fascista na Itália, que inclusive pegou em armas para lutar contra os fascistas durante o período todo em que os fascistas estiveram no poder. Isso é uma curiosidade para vocês. Vamos falar agora sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. A situação da Alemanha também era caótica economicamente, muito pior que a Itália, na verdade. A Alemanha foi muito punida com os termos do Tratado de Versalhes, foi imposta uma multa gigantesca à Alemanha. A Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e, portanto, ela teria que ressarcir os países vencedores de forma financeira, pagando uma multa gigantesca, além de ter limitações ao seu exército, perder parte do seu território. Enfim, o Tratado de Versalhes foi bastante ruim para a Alemanha. Tanto que o Tratado de Versalhes é encarado como se fosse uma revanche da França, uma imposição do revanchismo francês à Alemanha. E justamente os termos do Tratado de Versalhes serem tão terríveis para a Alemanha, a crise econômica que se sucedeu, a Alemanha acaba mudando de regime político ali no final da guerra. Aliás, antes do final da guerra, já da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deixa de ser uma monarquia e tem ali um período que não se sabe qual é o regime político da Alemanha, até a instituição da República de Weimar. Ou seja, a Alemanha deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república constitucional a partir de 1918, a tal da República de Weimar. E a República teve que conviver com todos os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Principalmente o fato de ter que pagar uma multa gigantesca e o fato de que isso acabou gerando uma crise econômica danada que se manifesta principalmente através de desemprego e da hiperinflação na Alemanha. Eu tenho aqui umas notinhas para vocês do período, só para mostrar que interessante que são essas notas. Isso aqui é uma nota alemã de 1º de novembro de 1920 e está escrito aqui 100 marcos, uma nota de 100 marcos de 1920. Período que a Alemanha já está em crise econômica, mas ainda não alcançou a hiperinflação. Então, em 1920, existiam notas de 100 marcos aqui na Alemanha, dá para ver que é de 100, porque está aqui, tá? E pouco tempo depois, já em 1922, as notas começam a ter que ter os seus valores atualizados, já que está rolando uma hiperinflação, então a nota de 100 marcos já não vale mais muita coisa. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, uma nota de 1000 marcos, que é de setembro de 1922. Ou seja, os valores têm que ser atualizados, já que... aqui 1000 marcos, já que está rolando uma hiperinflação na Alemanha. Mas não para aí, eu não tenho mais essas notas, mas vocês vão ver que no período subsequente, chegando em 1923, a inflação dispara. É um dos piores casos de hiperinflação já registrados na história. Eu parei aqui na nota de 1000 marcos, e o valor da nota está sempre crescendo, mas aqui vocês vão ver, por exemplo, uma nota de 1 milhão de marcos de fevereiro de 1923. E não é só isso, parece até promoção dessas de TV. Ainda tem mais. Comprando agora, você recebe essa nota de 5 milhões de marcos de setembro de 1923. Essa é a inflação da Alemanha, passando de uma nota de 100 marcos para uma nota de 5 milhões, que é algo curioso. Quando existe essa necessidade de aumentar
o valor das notas que estão circulando no mercado, por exemplo, quando passa de 100, uma nota de 100, a maior passa a ser uma nota de 200, por exemplo, isso já é um indicativo de inflação acima do necessário. Não é legal você ficar cada vez mais tendo notas de valor maior, porque isso significa que o dinheiro está valendo menos. Ou seja, a gente passou aí da nota de 100 marcos, que é a primeira que eu mostrei para vocês, para uma nota de 5 milhões de marcos no período de 3 anos. Tem uma imagem famosa também, que eu já mostrei em umas aulas atrás para vocês, mas posso colocar aqui também, que é a imagem das crianças da Alemanha fazendo pipas com notas de marcos, tipo as notas de 100 marcos, que já não vale mais nada. 100 marcos você não compra nada, portanto ela é só papel. Ela só vale como papel e não como dinheiro. E daí as crianças começam a fazer pipa com isso. Então a situação da Alemanha, a crise econômica da Alemanha, é algo assustador. E de 1918, com o fim da guerra, até 1923, quando a inflação chega em patamares absurdos, a Alemanha está cada vez pior. Essa situação começa a mudar um pouquinho quando os Estados Unidos resolve, em 1924, criar um plano de ajuda econômica à Alemanha, que eu já comentei com vocês, que é o tal do Plano Dawes. E a ideia desse plano, eu comentei isso na aula sobre crise de 29, a ideia desse plano é bem interessante. A Alemanha paga a Inglaterra e a França as dívidas do Tratado de Versalhes. A Inglaterra e a França devem dinheiro para os Estados Unidos por causa das vendas que os Estados Unidos fez para esse país durante a guerra, então o dinheiro vai para os Estados Unidos. E os Estados Unidos reempresta isso para a Alemanha para ele pagar a França e a Inglaterra. E daí o dinheiro circula e isso ajuda a Alemanha a pagar a crise com esse dinheiro emprestado pelos Estados Unidos. E a Alemanha começa a se recuperar um pouco da crise que ela passou logo após ali, a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem um primeiro período de crise assim, absurda até 1924, de 18 a 24, um período de razoável recuperação econômica de 24 a 1929, e daí vem a crise de 29 nos Estados Unidos e atinge em cheio a Alemanha, que estava começando a se levantar economicamente com a ajuda dos Estados Unidos, com o Plano Dawes. E aí, em 29, de novo, que a Alemanha volta a uma crise danada, porque os Estados Unidos param de ajudar a Alemanha. Os Estados Unidos precisam de recursos lá nos Estados Unidos, onde está rolando a crise de 29. E daí a Alemanha volta a enfrentar, portanto, uma crise danada. Nesses contextos de crise que a Alemanha passa, começa a se organizar o Partido Nazista. O Partido Nazista foi fundado em 1919, e ele conta também com uma estrutura similar lá da Itália. Aliás, a própria organização paramilitar, miliciana do Partido Nazista é inspirada nos camisas negras da Itália. Então vai ter aqui na Alemanha, lá na Alemanha, eu não estou na Alemanha, lá na Alemanha vai ter também uma organização de grupos milicianos paramilitares para apoiar o Partido Nazista. E lá na Alemanha são dois os grupos paramilitares, a SA e as SS, que são grupos que pertencem ao Partido Nazista. Ou seja, não são elementos do Estado, não são da estrutura do Estado. É como, por exemplo, se um partido aqui no Brasil tivesse um grupo miliciano que atuasse a favor dele. Não é algo que pertence ao Estado brasileiro, mas como aquele partido está no poder, ele usa esse grupo para fazer as coisas que são do seu interesse. Portanto, começa a rolar uma confusão quando o Partido Nazista chega ao poder entre as estruturas do partido, como essa estrutura armada, que é a SS, e as estruturas do Estado. Mas agora, então, surge na Alemanha, em 1919, Partido Nazista, fruto das insatisfações com a hiperinflação, com a crise da Alemanha, e também estruturado em torno de partidos, de grupos armados, grupos milicianos, no caso a tal da SS. Em 1923, esse grupo aí nazista, amparado por suas milícias, tenta dar um golpe de Estado num dos estados alemães, que é a tal da Bavária, onde fica Munique. Em 1923, portanto, o Partido Nazista usa suas tropas milicianas, as tais das SA e das SS, e tenta dar um golpe de Estado lá na Bavária. Só que esse movimento é reprimido e esse episódio ficou conhecido como o golpe da cervejaria. É curioso que, por exemplo, em Munique existe lá a tal da cervejaria em que os nazistas se reuniam para tramar esse golpe, por isso o golpe da cervejaria. Isso é um lugar turístico hoje, que é uma coisa meio esquisita para mim, tipo,
Um lugar de ascensão do nazismo virou um ponto turístico, parece meio que tipo fazer turismo baseado numa coisa que é bastante problemática, violenta e que a gente deveria lembrar com tristeza e não com turismo. Então rolou o golpe da cervejaria em 1923 e esse golpe foi reprimido pelo governo alemão, não deu certo. Vale lembrar que, por exemplo, esse é o segundo golpe, tentativa de golpe ou revolução que rola lá na Alemanha. Eu tinha falado para vocês no começo da aula sobre a Revolução Espartaquista, que também aconteceu na Bavária, inclusive. Então, a Alemanha está passando por um período conturbado. Já é a segunda tentativa de tomada do poder ali na Bavária. Primeiro pelos socialistas e agora pelos nazistas. E não deu certo esse golpe, então. E as lideranças do partido acabaram sendo presas, as lideranças do golpe, da tentativa de golpe. E aí que o Hitler, a principal liderança do partido, vai parar na cadeia. Nesse período em que o Hitler está preso, em 1924, 1925, ele aproveita para escrever um livro contando os pensamentos dele, que é o tal do Minha Luta. E nesse livro aparece pela primeira vez coordenadas as ideias de que a Alemanha precisa se desenvolver através do espaço vital, que deve ser dela e ela deve tomar dos outros países, assim como a ideia de antissemitismo e a ideia de nacionalismo exagerado. É curioso que até 1923, até a prisão dos líderes, o partido nazista não era um partido grande, pelo contrário, ele contava com um grupo de adeptos bastante pequeno. E a história do golpe e o livro que o Hitler escreveu que começa a repercutir na imprensa. A imprensa alemã quer escutar quem são aqueles malucos que tentaram dar um golpe lá na Bavária. E é curioso que aquele grupo então de malucos, que até 1923 era desconhecido, com o apoio da imprensa que começa a fazer reportagens sobre as ideias malucas deles, eles começam a ganhar repercussão, eles começam a aparecer na mídia lá da Alemanha e começam a atrair outros malucos que pensam igual a eles, que são antissemistas, que são racistas, que são nacionalistas, mas de um jeito bastante exagerado. E, portanto, a repercussão da prisão dos líderes do golpe da cervejaria é que faz com que o partido comece a crescer. O que faz a gente pensar também o seguinte: se não tivesse tido aquela repercussão da mídia para esse bando de pessoas assim sem ideias, talvez isso não tivesse acontecido no nazismo, eles continuassem como um grupo marginal, desconhecido durante muito tempo. Mas daí foi aparecer na imprensa que acabou dando bastante repercussão para o grupo. Então o golpe da cervejaria fracassou. E a gente chega lá na segunda onda da crise, o golpe da cervejaria foi em 23, tem o período de recuperação econômica ali entre 24 e 29. E em 29 a Alemanha passa por outra crise econômica, só que agora o Partido Nazista já é um partido com um número de adeptos grande, já é um partido popular. E o antissemitismo do Adolf Hitler aparece com tudo já na segunda crise que a Alemanha passa a partir de 1929, porque ele faz uma coisa que é encontrar um bode expiatório para a crise. A crise econômica pela qual a Alemanha passava era uma crise que envolvia os termos lá do Tratado de Versalhes, uma série de políticas econômicas equivocadas, a falta de eficácia do governo da República de Weimar. São problemas complexos. A crise econômica da Alemanha exigia soluções complexas que passavam, inclusive, por entender que parte da culpa da crise econômica pela qual a Alemanha passava era culpa dos próprios alemães. Mas o Hitler, com o antissemitismo dele, veio com um discurso de que a culpa dessa crise econômica eram os grandes banqueiros judeus, os grandes judeus que controlam o capital internacional. E isso foi bastante interessante em termos psicológicos. A crise da Alemanha era um problema, como eu falei, complexo e exigia soluções complexas, mas o Hitler conseguiu achar um bode expiatório que tem esse efeito psicológico de convencer a população da Alemanha de pensar, é isso mesmo, a culpa é do judeu. Em vez de refletir sobre as causas profundas da crise, o que envolvia ter que mudar de estilo de vida, enfim, mudar certas posturas que os alemães tinham, era muito mais fácil acreditar nesse bode expiatório que a culpa de toda a crise era aquele grupo e apontar o dedo para eles e falar assim, olha, eles são os culpados, eu não tenho nada a ver com isso. Psicologicamente, isso é um efeito bastante produtivo quando você quer convencer as pessoas a se voltar contra um grupo específico. Você coloca eles como um bode expiatório daquela situação. E, portanto, na segunda crise econômica pela qual a Alemanha passava, o partido nazista, apoiado em propaganda,
em paradas militares, em discursos. E Hitler era um sujeito que discursava com facilidade, ele tinha certos trejeitos discursivos que conseguiam convencer a população. E encontrando um bode expiatório que facilitava todo mundo entender, ó, a culpa é daqueles ali, vamos contra eles. E assim a gente resolve a crise. É uma facilitação de um problema. Tipo, as pessoas acabam concordando com essa ideia, acabam caindo nesse discurso. Então o Partido Nazista cresce muito durante esse segundo momento de crise, ali no início da década de 30. Ele já consegue ter maioria do parlamento alemão em 1932, nas eleições de 1932, mas não o suficiente para governar sozinho a Alemanha. Em 1933, Hitler, portanto, é escolhido chanceler, embora não tenha maioria do parlamento alemão, ele é escolhido chanceler. Em pouco tempo de governo dele como chanceler, que é o equivalente a primeiro-ministro hoje da Alemanha, não, na verdade eu acho que ainda chamam de chanceler, Angela Merkel é chanceler da Alemanha. Enfim, em pouco tempo como chanceler alemão, o Hitler acaba convocando outras eleições. Nessas outras eleições que acontecem dias depois do parlamento alemão pegar fogo, o tal do Reichstag. Essa história do incêndio no Reichstag é bastante curiosa. Às vésperas de uma segunda eleição, para tentar conseguir maioria do parlamento, a eleição de 33, o parlamento alemão pega fogo. O Hitler acusa os comunistas de terem colocado fogo no parlamento. Não existe uma comprovação, mas vários historiadores acreditam que foram os próprios nazistas que botaram fogo no parlamento e usaram aquilo para culpabilizar os comunistas. Isso acontece às vésperas da eleição, ou seja, era uma clara tentativa de manipulação das eleições. E na segunda eleição de 33, já que a de 32 não tinha dado maioria por partido nazista, em 33 o partido nazista já controla sozinho a maioria do parlamento alemão. O Hitler, como chanceler e controlando a maioria do parlamento, começa a tomar atitudes cada vez mais autoritárias, inclusive com a própria extinção do parlamento, que ele argumentou que era necessário ser extinto para que ele pudesse coibir a ameaça comunista com mais facilidade, que era, portanto, necessário certo autoritarismo para impedir que esses comunistas tomassem o poder, já que eles tinham queimado o parlamento, por exemplo, e ele precisava tomar uma atitude contra isso. Então ele começa a concentrar o poder, corroer por dentro as estruturas democráticas da democracia alemã. Isso é um ponto bastante importante. Tanto Mussolini quanto Hitler chegaram por vias democráticas ao poder. E eles, já lá no poder, usam da sua influência, do seu poder, para corroer as salvaguardas democráticas. Ou seja, o golpe muitas vezes pode não acontecer por alguém que está fora do governo, e sim por alguém que está dentro do governo e usa esse poder para corroer as salvaguardas democráticas e, portanto, se tornar um autoritário. O Hitler começa, portanto, a tomar cada vez mais conta das estruturas estatais da Alemanha, a ponto do partido nazista e das estruturas do Estado alemão acabarem se confundindo em vários momentos. A gente não sabe se quem está fazendo aquela atitude é um órgão do Estado, como um órgão do partido, como a SS, ou um órgão do Exército, do Estado, como o Exército, por exemplo. Começa a se confundir aí o que é partido, o que é Estado, inclusive porque é instituído partido único. Contei para vocês também que uma das características dos movimentos fascistas é a instituição do Partido Único. Quando Hitler chega ao poder, ele começa a ignorar as normas lá do Tratado de Versalhes, aquela coisa toda que o Tratado de Versalhes tinha instituído, que a Alemanha não poderia ter um exército, que a Alemanha acima de 80 mil soldados, que a Alemanha não poderia ter uma força aérea, que a Alemanha não poderia ter navios de guerra acima de não sei quantas toneladas. Tudo aquilo passa a ser ignorado pela Alemanha desde 1933. A Alemanha deixa de pagar a dívida lá do Tratado de Versalhes, e não pagando a dívida, obviamente isso acaba implicando numa recuperação econômica. Afinal de contas, o dinheiro que era gasto para pagar a dívida com a Inglaterra e com a França começa a ser investido no próprio país, o que dá uma certa sensação
de desenvolvimento. A Alemanha se desenvolve economicamente a partir de 1933, porque o Hitler começa a usar esses recursos que até então iam para outros países para recuperar a economia da Alemanha. Ao mesmo tempo que ele começa a perseguir a oposição. Tem uma propaganda dos anos 80, bastante interessante, que mostra como que a Alemanha se recupera economicamente, mas isso é feito às custas de perseguição, que é uma propaganda da Folha de São Paulo. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. E eu acho essa propaganda bem interessante, porque se você for olhar os aspectos econômicos ali da Alemanha entre 1933 e 1939, a Alemanha está recuperando a economia, ela está crescendo, estão sendo estradas, estados estão sendo construídos, indústrias estão aparecendo, mas isso é um governo autoritário que está perseguindo a oposição. E perseguindo a oposição e perseguindo os judeus, que era aquele bode expiatório que foi encontrado para convencer a população alemã que eles deveriam apoiar o regime nazista. E é durante esse período, então, que começa a perseguição aos judeus, a prisão dos judeus em guetos, a proibição, por exemplo, de casamentos de alemães com judeus, a tomada de propriedades dos judeus, que vai combinar com a solução final, que é a execução em massa dos judeus. Solução Final é o nome do programa que os nazistas criaram para eliminar o maior número de judeus num período muito curto de tempo. 2 coisas que eu tenho a dizer sobre a Solução Final que são importantes. Primeira coisa, tem um livro bastante interessante de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e esse livro chama Modernidade e Holocausto, que é o nome lá da execução em massa dos judeus, o Holocausto. E ele fala o seguinte, toda vez que se fala sobre o Holocausto, a gente costuma dizer que aquilo é resultado de uma mente sádica, de um monstro, de um maluco. E quando a gente fala que o Holocausto, então, é resultado de alguma mente perturbada, a gente meio que afasta aquilo da gente porque a gente é normal. E quem fez aquilo são perturbados. Portanto, a gente não reflete sobre o Holocausto e a gente acaba colocando ele num lugar em que só outras pessoas fariam, a gente não. E daí esse Zygmunt Bauman se esforça por mostrar que, isoladamente, os valores por trás do Holocausto continuam sendo valores que parcelas da sociedade continuam apoiando, inclusive hoje em dia. Por exemplo, os judeus eram vistos como um problema econômico, então o problema econômico tem que ser resolvido. Vamos resolver o problema dos judeus, como mais ou menos hoje em dia países da Europa fazem tentando impedir a entrada de imigrantes africanos ou do Oriente Médio. Eles são um problema para a economia dos países europeus e, portanto, eles são perseguidos. A gente viu recentemente casos de vários navios com refugiados da África que não podem chegar nos portos da Itália e, portanto, o pessoal morre na travessia do mar Mediterrâneo. Teve o caso da criança encontrada morta numa praia da Turquia, que virou uma foto bastante famosa uns tempos atrás. Ou seja, essa coisa aí de que certos grupos sociais podem ser um problema econômico continua existindo hoje em dia. Para resolver o problema, então, dessas pessoas, a gente precisa de uma solução racional. Qual é a melhor solução racional? Eliminá-las. E como a gente faz isso? Da maneira mais racional possível. Então, se a gente pensar que é loucura eliminar os judeus, a gente esquece que foi mobilizado o conhecimento técnico da engenharia química, da logística, para poder coordenar os trens todos, levando judeus prisioneiros para meia dúzia de campos de extermínio onde eles seriam executados. A ideia de ainda usar a mão de obra deles para produzir um pouco, ou seja, de exploração econômica para crescimento econômico.
Então, quando a gente para de pensar que aquilo é resultado do maluco e, portanto, a gente nem reflete porque ele é diferente da gente, começa a perceber que, na verdade, aquilo foi a aplicação de métodos racionais para resolver um problema que até hoje tem pessoas que continuam acreditando que é problema, a gente começa a perceber que, infelizmente, a gente pode passar por isso de novo. Que aquilo, embora sejam pessoas que fizeram atrocidades, foram pessoas cotidianas que fizeram essas atrocidades. Foram pessoas que podem ser seu vizinho, seu irmão, seu pai, e daí todas elas estavam envolvidas numa execução em massa de um grupo social, e, portanto, a gente precisa parar de colocar aquilo como loucura e entender que, na verdade, foram pessoas normais que fizeram aquilo motivadas racionalmente e tentar entender por que isso aconteceu para que não se repita. E isso tem a ver também com a segunda coisa que eu tenho para falar sobre o Holocausto, que é um outro livro de uma filósofa alemã que era de origem judia, acabou se refugiando, saiu da Alemanha e foi parar nos Estados Unidos, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela trabalhava nos Estados Unidos, ela fugiu da Alemanha para não ser presa, porque ela tinha origem judia. Lá nos Estados Unidos ela começou a dar aula nas universidades americanas, ela era uma filósofa brilhante, mas ela também escrevia artigos para uma revista chamada New Yorker. Vocês já devem ter ouvido falar da New Yorker. Por ocasião da prisão de um carrasco nazista, o Eichmann, ela foi convidada a escrever uma reportagem sobre o julgamento dele. O que aconteceu? O Eichmann foi o contador do campo de concentração de Auschwitz, hoje é a Polônia, e ele fugiu da Alemanha, assim que a guerra acabou, ele fugiu da Alemanha misteriosamente e foi parar na Argentina. Vários nazistas fugiram da Alemanha e adotaram outros nomes, outras vidas e viveram disfarçados na Argentina, no Brasil, aqui na América do Sul em geral. E daí então o Eichmann estava lá usando um outro nome na Argentina, quando o Serviço Secreto de Israel descobriu isso e resolveu que eles iam prender o Eichmann na Argentina e levar para Israel. Tem até um filme que conta essa história. Fugiu o nome do filme agora, mas na hora de editar eu coloco ele aqui embaixo qual é o título. O Serviço Secreto de Israel entra na Argentina secretamente, prende o Eichmann, tira da Argentina sem as autoridades argentinas ficarem sabendo disso e leva para Jerusalém, onde ele seja julgado por crimes de guerra e atrocidades contra o povo judeu. E daí a Hannah Arendt, em 61, que é quando isso acontece, é convidada a ir lá assistir o julgamento do Eichmann e escrever uma reportagem sobre aquilo. E ela vai e resolve escrever não uma reportagem, mas um livro que é o tal do Eichmann em Jerusalém, que é um livro bem interessante. E que ela vira e fala assim: eu esperava encontrar um monstro, um sádico, um sujeito sem nenhum valor moral que vê prazer em executar crianças judias. E na verdade não foi isso que eu, Hannah Arendt, vi no julgamento. Eu vi um sujeito, um burocrata, um sujeito razoavelmente escolarizado, razoavelmente culto e educado, e que achava que estava fazendo o trabalho dele, que estava fazendo o que tinha que ser feito. E ela cria, então, uma ideia que é bastante interessante, que é a banalidade do mal. Às vezes as piores atrocidades são feitas por pessoas que aparentemente são pessoas normais, não são assim más pessoas, a princípio, e que elas acham que elas estão cumprindo com o dever delas. Elas acham que, tipo, como funcionário do Estado, como funcionário do governo, seria ok ela contabilizar a quantidade de judeus que estão sendo mortos no campo de concentração, porque é isso que tem que ser feito. Ela, na verdade, não deveria ser presa, ela deveria receber um aumento, uma promoção, porque ela está fazendo bem feito, que é o trabalho dela, né? Ela não reflete sobre qual é o resultado do trabalho dela, que é a execução em massa de pessoas. Ela só se concentra que o trabalho dela é esse, e ela faz bem feito. E, portanto, ela é um bom cidadão, porque está fazendo bem feito o que se espera que seja feito. E daí é bem interessante a ideia de banalidade do mal, porque ela pode lançar luz sobre vários fenômenos que a gente vê hoje em dia, como, por exemplo, recentemente, casos de violência policial, em que, quando os policiais são pegos em flagrante por aquela situação, eles argumentam: não, mas é o que tinha que ser feito, eu estou fazendo só o meu trabalho. E, portanto, o que interessa para Hannah Arendt não é nem o sadismo, nem a violência, nem a loucura dessas pessoas, mas sim entender como que pessoas normais
pessoas que são bem vistas pela comunidade, pessoas que são maridos amorosos, que são pais dedicados, acabam cometendo atrocidades. E daí, portanto, ela reflete sobre esse conceito de banalidade do mal. Só para terminar essa coisa sobre o Holocausto, tem uma imagem que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que é uma imagem que simboliza muito como isso foi uma situação assim, tipo, bastante violenta e bastante terrível durante a Segunda Guerra Mundial. Essa foto aqui foi descoberta recentemente e é uma foto que retrata um oficial alemão diante de uma vala comum e tem um judeu ali de joelhos na frente dele, ele está com a arma na cabeça desse judeu. E no verso dessa foto, que foi encontrada recentemente, está escrito: o último judeu da cidade de Lviv, na Ucrânia. Ou seja, os caras não viam aquilo como um problema. Na verdade, eles não tinham problema nenhum em executar, ainda registrar esses fenômenos como o fato do último judeu daquela cidade estar sendo executado. Aquilo, na verdade, deveria até ser comemorado por eles, porque eles estavam cumprindo o dever que se esperava deles. É disso que a banalidade do mal fala. Como que essas pessoas conseguem dormir de noite, como que elas conseguem entender que isso é o trabalho delas, que isso é normal. Esse era o problema para Hannah Arendt. Basicamente, o partido nazista, voltando ao assunto, já está no poder, começa a implementar o desenvolvimento da indústria alemã voltada para a guerra, porque isso é uma das outras coisas que o Hitler sempre deixou claro. A Alemanha só cresceria efetivamente através da guerra, ou seja, ele não comitiu da população alemã que ele levaria a Alemanha para a guerra, pelo contrário, ele faz a população alemã perceber que isso é necessário, inclusive, para o desenvolvimento da Alemanha. E daí, então, a partir de 1933, ele começa a não seguir as regras do Tratado de Versalhes, desenvolver a indústria alemã pensando no futuro da guerra e executar os seus opositores políticos, principalmente aquele bode expiatório que foi usado para a chegada ao poder, que são os judeus. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre a ascensão dos regimes fascistas na Península Ibérica, na Espanha e em Portugal. A Espanha também estava passando por um período conturbado politicamente. Na verdade, a Espanha foi uma monarquia até 1931. E em 1931, por causa das consequências do descrédito político da democracia liberal, descrédito político do modelo econômico liberal, acaba tendo um movimento na Espanha para fim da monarquia e instituição de uma república, que acontece em 1931. Essa república tem um período ali de transição, mas a gente vai ter uma eleição em 1936 que vai polarizar bastante a Espanha. Essa polarização política que a Espanha passa aí nessas eleições de 1936 opõe a Frente Popular, que era um grupo que unificava comunistas, socialistas e anarquistas, e a Frente Nacional, que era um grupo de inspiração nazista. Quem vence essas eleições é a Frente Popular, o pessoal lá de esquerda, socialista, mas a Frente Nacional não aceita o resultado das eleições de 1936 e tenta impedir a tomada de posse do parlamento, que tinha maioria, portanto, de socialistas, comunistas e anarquistas. E a tentativa, portanto, de evitar a posse desses grupos da Frente Popular lá no parlamento deu origem a uma guerra civil na Espanha, que é a Guerra Civil Espanhola, que acontece de 1936 a 1939. A principal liderança da Frente Nacional, que eram os derrotados da eleição e que estavam tentando impedir a posse da Frente Popular, a principal liderança era um general chamado Francisco Franco. E ele vai ser a liderança depois da Guerra Civil, porque a Guerra Civil vai ser vencida pelos derrotados da eleição de 1936, que conseguiram vencer a Guerra Civil. Essa Guerra Civil de 1936 a 1939 é um fenômeno bastante interessante, porque aquilo ali foi quase como se fosse um microcosmo da Segunda Guerra Mundial. Várias outras nações e voluntários acabaram se engajando na Guerra Civil Espanhola. Por exemplo, voluntários socialistas do mundo todo resolvem que vão largar o que estão fazendo e vão ajudar o pessoal da Frente Popular a lutar durante a Guerra Civil. É o caso, por exemplo, de escritores famosos como George Orwell, que escreveu, por exemplo, 1984 e a Revolução dos Bichos, e a história do Ernest Hemingway, outro escritor famoso. Esses dois autores aí, eles se voluntariam para lutar na Guerra Civil Espanhola do lado dos socialistas, dos anarquistas e dos comunistas, que lutam juntos aí
contra o Franco lá na Guerra Civil Espanhola. É curioso que tem até uma foto dos dois juntos, eles aparecem na mesma foto, mas eles não se conheciam e eles estão ali no mesmo enquadro que essa foto que vocês estão vendo aqui. Em primeiro plano, ali com um cigarro na mão, está o George Orwell, e atrás de óculos e bigodinho, só dá para ver a cabeça dele bem no centro da imagem, está o Hemingway. Dois autores super famosos que não se conheciam e estavam lutando como voluntários na Guerra Civil da Espanha. Um rincão, por exemplo, do pessoal da Frente Popular acabou sendo a Catalunha, e a Frente Nacional fascista tomou o controle da capital rapidinho, e a Guerra Civil durou 3 anos, basicamente como a Catalunha sendo a resistência. Por isso que essa coisa do separatismo da Catalunha também tem uma questão política. A Catalunha é tida como uma região mais progressista, enquanto o resto da Espanha foi tomada pelo franquismo durante a Guerra Civil. E é bem interessante que depois que o Franco vence a guerra e se torna o ditador da Espanha, uma curiosidade para vocês, ele acaba apoiando o time da capital, o time de Madrid, para servir de propaganda do regime franquista. É curioso que em vários momentos da história, governos autoritários usaram o futebol como propaganda. Por exemplo, aqui no Brasil, na Copa de 70, a vitória da Copa de 70 acabou sendo usada como propaganda pelo regime militar. Mas então lá na Espanha, na época do franquismo, o Real Madrid recebia dinheiro do Estado, por isso o Real Madrid, o time da capital, contratou uma série de astros já nos anos 60, como por exemplo Di Stéfano, Puskás, e para quem gosta de futebol sabe quem são essas pessoas, esses grandes jogadores. E por isso o Real Madrid ganhou vários títulos seguidos ali nos anos 60, várias Champions League, que não tinha esse nome na época, e passou a ser um time bastante vencedor. E o Barcelona era o time da resistência, era o time da região independentista, era o time do país, da região que resistiu durante a Guerra Civil. Então até hoje o Barcelona e Real Madrid não é só um jogo de futebol, tem essas questões políticas por trás que vem desde a época da Guerra Civil, passando pela ditadura franquista. Até hoje tem essas questões políticas por trás do jogo de futebol. Mas o mais importante dessa história, então, é que durante a Guerra Civil, o pessoal da Frente Popular foi derrotado, foi estabelecido um regime fascista na Espanha que dura de 1939 a 1975. É curioso que de 1939 a 1945, o Franco era um ditador abertamente fascista. Em 45 e diante, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, fica feio parecer para o resto do mundo fascista, então ele adota uma postura um pouco mais paz e amor, digamos assim, ou seja, ele é fascista, mas ele só não mostra, e continua governando até 1975. Na verdade, o Franco morreu um pouquinho antes, mas o regime franquista fica até 1975 na Espanha. E o regime franquista é marcado pela repressão aos movimentos separatistas da Espanha, tanto na Catalunha, que eu já falei, que é onde fica Barcelona, como no País Basco, que é onde fica Bilbao, por exemplo, que é outra região que tem um forte foco separatista. Tinha inclusive um grupo terrorista armado que lutava pelo separatismo contra o Franco, que era o tal do ETA. E daí então esse período de governo fascista na Espanha, que vai de 39 a 75, é particularmente marcado pela repressão aos movimentos separatistas, com bastante violência e perpetrada pelo Estado fascista da Espanha. Para terminar, porque eu já falei demais na aula de hoje, eu tenho que comentar com vocês sobre o salazarismo em Portugal. A situação de Portugal é parecida com a Espanha, só que com datas um pouco diferentes. A República foi proclamada em Portugal em 1910, quando acaba a monarquia, e daí começa a República. O último rei de Portugal era o Manuel II, que é uma coisa que eu acho assim, espetacular. Portugal tem uma monarquia de 1000 anos, desde lá por volta do ano 1000 até 1910. E nesses anos todos, o Manuel, que está lá em 1910, é só o segundo. Como assim? Não teve nenhum, só teve outro Manuel, rei de Portugal, nesse período todo. E não tem nenhum Joaquim. É muito confuso isso para mim. O importante, então, é que em 1910 é instaurada uma república em Portugal. Essa república é bastante conturbada. De 1910 a 1926, são 46 governos de primeiros ministros que se sucedem em Portugal, porque nenhum deles consegue contornar as crises políticas de Portugal. E Portugal
Portanto, nesse período republicano, passa por uma situação bastante conturbada, bastante traumática, até que em 1926 acontece um golpe de Estado liderado por um sujeito chamado Oscar Carmona. Esse Oscar Carmona passa a governar de maneira autoritária e ele escolhe como ministro das Finanças um líder do movimento estudantil conservador chamado Antônio Salazar, que em 1933 dá um golpe no próprio Oscar Carmona e começa a governar Portugal de maneira autoritária desde então. Salazar também nunca escondeu a simpatia dele por movimentos conservadores fascistas e governou Portugal de 1933 a 1970, se eu não me engano, quando ele morre, mas o regime salazarista continua até 74. Também é um período muito extenso, de 33 a 74, de autoritarismo em Portugal. A mesma coisa da Espanha. O Salazar até 45 não tem vergonha nenhuma de se assumir fascista, mas depois disso fala que não era bem assim, veja bem, eu não era tão fascista assim, mas continuou governando de maneira autoritária. E ele só vai ser destituído, o regime fascista em Portugal só vai ser destituído em 1974 com uma movimentação armada do exército de Portugal que derruba o governo autoritário. E esse episódio ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, que aconteceu lá em 1974. Por que o exército faz uma revolta contra um governo autoritário? É até curioso isso. Geralmente a gente associa o exército ao movimento golpista, digamos assim, que derruba governos. Mas o exército de Portugal vive uma situação conturbada, perigosa, politicamente, lá no contexto do autoritarismo português. Por quê? Porque uma das posturas do Salazar foi reprimir violentamente os movimentos de independência das colônias portuguesas na África, principalmente Angola e Moçambique. Tanto que Angola e Moçambique só conseguem as suas independências depois do fim do regime autoritário em Portugal. Angola em 74 e Moçambique em 76. E quem lutava lá nas colônias contra os movimentos independentistas africanos era o exército português, que era bastante cobrado, que era bastante engajado na luta contra essas colônias e não tinha nenhuma participação política, já que o regime era autoritário. Então o exército se via numa situação em que ele era bastante cobrado, bastante explorado para manter as possessões coloniais portuguesas, ao mesmo tempo que não tinha nenhuma possibilidade de ascensão política dentro do regime autoritário português. Por isso, em 1974, os setores do exército se rebelaram, acabaram destituindo o sucessor do Antônio Salazar, um sujeito chamado Marcelo Caetano, que inclusive veio se refugiar no Brasil e se tornou professor de uma universidade aqui no Brasil durante a ditadura, o que é muito curioso. A gente recebe ditadores dos outros países e oferece para ele virar professor universitário aqui, olha que beleza. Então teve fim, com a Revolução dos Cravos, o regime autoritário lá de Portugal. Basicamente é isso que eu tenho a dizer sobre a ascensão dos regimes fascistas nos principais países em que eles chegaram ao poder. Eu espero que vocês tenham acompanhado tudo. Se não acompanharam, é só me mandar uma mensagem que eu respondo o mais rápido possível. É isso, pessoal. Semana que vem a gente continua falando de assuntos sanguinários. A gente fala de Segunda Guerra Mundial na próxima aula, tá bem? Abraço, tchau!